Pega mais você de casa. Você já ouviu falar do transtorno dismórfico? Dismórfico corporal. Ele também é chamado de dismorfofobia e faz com que a pessoa tenha uma preocupação excessiva com os presumidos defeitos corporais. Foi descrito pela primeira vez em 1891 e, segundo especialistas que o estudam, ele afeta de 1,7 a 2,9% da população mundial. Famosos como Michael Jackson e a atriz americana Megan Fox, conhecida como uma das mulheres mais bonitas do planeta, são portadores desse transtorno. Para conversar com a gente sobre o tema, a gente recebe o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos. Doutor, seja muito bem-vindo, que Olá, saudades. Muito obrigado, saudades também. Viane, é um prazer estar aqui conversando com você. O prazer é nosso, doutor. Quando a gente fala sobre esse assunto, eu acho que as pessoas em casa, às vezes falam assim, acho que isso é frescura, ou não, será que isso acontece? Ou... eu acho que eu tenho algumas coisas disso. Muito não provavelmente as pessoas vão se identificar, né? Porque o que é o transtorno dismórfico corporal? É uma, vamos dizer, uma patologia que demorou para ser reconhecida como patologia, ela era só um sintoma psicológico, que está ligada à ideia de você olhar para o espelho e enxergar coisas que ninguém enxerga, só você enxerga. E isso limita demais sua vida. Por exemplo, imagina que uma pessoa tá tranquila na vida dela, tudo aí ela olha no espelho e ela tem a impressão que o nariz tá torto. Eu tô usando essa nomenclatura porque é assim que eles falam. Meu nariz tá torto, eu não... E isso faz... Não, eu preciso procurar um cirurgião plástico, eu não posso trabalhar assim porque vão rir da minha cara, vai ficar uma coisa super ruim. E aí o que acontece? A pessoa acaba indo fazer cirurgia plástica, aí não gosta do resultado. Aí depois faz mais uma cirurgia, vai no dermatologista e começa uma busca incessante por resolver um problema do nariz que na verdade não existe. E não é que o problema não existe, Abiane, ele existe, só que ele não está no nariz. O problema é do mundo interno. O nosso corpo, ele não é só o que a gente vê, não é só esse amontoado de carne, é o que a gente sente. O corpo, o Freud costumava dizer isso, é uma peça fundamental porque nós chamamos de identidade. É o que ajuda você a se reconhecer como a Biane, eu como o Rodrigo, a gente olha no espelho e se identifica ali. Só que às vezes você sente que o seu eu, a sua identidade tem algum problema. Ou você é muito tímido, ou você tem uma baixa autoestima, ou você acha que as pessoas não vão te compreender. Então, você pode deslocar esse problema para o corpo. E aí você dizer, eu estou com uma pinta. Tem um paciente meu que fala que tem uma pinta aqui que não existe, mas ele tem certeza que tem, aquilo atrapalha o dia a dia dele, atrapalha a forma como... não existe de não existir mesmo, não existe nenhuma mancha, por exemplo. Às vezes pode existir uma pequena mancha e aquilo ele potencializa e diz, nossa, que coisa impressionante, ou não existir. E aí a gente diz até que tem um pouquinho de psicose. O que é psicose? Uma quebra com a realidade. É muito comum, as pessoas vão se identificar quando a gente diz sobre a relação com o peso. O transtorno dismórfico corporal dialoga com o transtorno alimentar. Por exemplo, muitas pessoas se acham obesas, se acham gordas e recusam terminantemente a usar biquíni, a usar roupas um pouquinho mais coladas, então usa sempre roupas muito largas, etc., porque acham que estão inadequadas, que as pessoas vão rir, que aquilo é uma coisa que muitas vezes prejudica demais. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela é uma menina jovem, corpo absolutamente em cima, e ela demorou um pouquinho para ela usar biquíni, porque ela falava, não, se eu tirar a saída de banho, as pessoas vão me achar ridícula. Então é isso que fica na cabeça das pessoas, né? Isso é muito comum. E deformidades diversas, eles chamam de defeitos. É como se fossem vários defeitos pelo corpo. E você não se aceita, né? Você olha no espelho e você não quer aquilo, você quer modificar o que você está vendo. É como se fosse assim, tem algo de errado comigo. Você olha e fala, tem algo de errado comigo. Tem, psicologicamente, no seu mundo interno. Mas você joga no mundo externo, você não consegue identificar. Tem algo, o que está errado? Não sei.
Então você joga no mundo externo. Por isso o transtorno dismórfico corporal foi tido como parte de uma outra doença muito famosa, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso que eu ia perguntar, porque o toque, a gente quer aquilo tudo muito perfeito. Exatamente. Né? Então você quer organizar, aquilo tem que estar do jeito, né, mais perfeito do universo. Exatamente, a busca pela perfeição, né? Então você vê o toque, por exemplo, a pessoa quer a prateleira perfeita, né? Então ela pensa, o livro lá tá torto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar o livro. Então, ela pensa, o livro tá torto, esse pensamento é muito desagradável, e a pessoa levanta para ir lá na biblioteca e arrumar, ou seja, ela tem um comportamento, um pensamento e um comportamento. Mesma coisa no transtorno dismórfico corporal, ou seja, você pensa, eu sou feio, meu nariz está torto, a orelha é de abano, você inventa uma série de coisas. E aí você vai fazer um comportamento para tentar corrigir aquilo. Então, por exemplo, esse paciente que acreditava que tinha uma pinta, que ele pegava a faca e começava a tentar tirar. E fazia uma série de lesões, traz infecção, às vezes traz cicatrizes muito piores da que ele estava vendo. Doutor, e quando a gente fala do toque, você falou um pouquinho dos transtornos alimentares, quem tem bulimia ou anorexia é uma porta de entrada para ter esse transtorno também ou não tem nada a ver, doutor? Na verdade, a gente pode dizer assim, como a dismorfofobia, ela foi tida, ela demorou muito para ser considerada uma doença independente, hoje a gente considera como se fossem duas coisas independentes. Mas vamos esquecer essa questão formal e vamos dizer, a dismorfofobia está presente em doenças como anorexia e bulimia. Porque a pessoa, por exemplo, com anorexia, ela é magra. Se você faz o índice de massa corpórea, ou seja, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado, você chega no índice. Esse índice é baixo, a pessoa é magra, mas ela se considera gorda. E em casos graves, a gente tem pessoas que vão ficando esquálidas. Todo mundo deve ter visto em algum momento fotos de pessoas com anorexia. E elas se acham realmente obesas, né? Então, por isso que a gente diz que em algum momento essa doença dialoga com a psicose, ou seja, com a quebra da realidade. E existem sintomas, doutor? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas às vezes é só vaidade. Quem não quer estar mais magro, ou quem não gostaria de mexer em alguma parte do rosto, do corpo, como que a gente consegue entender que existe um equilíbrio e que passou do limite? A principal, uma coisa muito importante é a gente não confundir com vaidade. Porque vaidade você quer ficar mais bonito e todo mundo ok. Só que, na vaidade, se você por um acaso falar, olha, eu não tô tão bonita, ou não tô tão bonito, você sai mesmo assim, você fala, ok. Aquilo não vira um prejuízo. Na dismorfofobia, a gente percebe um prejuízo, a pessoa vai optar por não sair. Além disso, aquelas pessoas que vão toda hora no espelho, mexe a cabelo de um lado, mexe a cabelo do outro e faz a posição que eu tenho que estar é essa, fica toda hora assim, e põe roupa, tira a roupa, vê diversas vezes, procura diversas vezes o cirurgião plástico. Essas pessoas são grandes candidatas a ter a dismorfofobia. E atrapalha as relações, né, doutor? Atrapalha completamente as relações, né? Você veja, por exemplo, a gente tem os casos que você citou, né, do Michael Jackson. A gente tem até a foto aqui, doutor. Coloca pra gente, você veja, muito olha diferente, a diferença, doutor. né? É absurda. E muito provavelmente, nós não conversamos com o Michael Jackson, mas ele achava que o nariz dele estava ainda grande, né? Porque o nariz original dele é um nariz um pouco mais largo próprio do negro, né? E depois ele foi afinando, foi ficando esquisito, a gente olha, tem uma sensação de estranhamento, mas ele ainda acha E ainda continuava afinando. E continuava afinando. Exatamente, e ficava estranho, a gente falava, não tá legal, mas, né? A gente vê muito isso, as redes sociais, elas potencializam demais isso. E uma das coisas mais interessantes são os filtros. Eu sempre digo para as pessoas, não use filtros na sua foto, você vai ficar muito mais feio, entendeu? Porque fica aquele borrão, na verdade. Mas não é isso, né? O filtro é uma tentativa que você fica tentando apagar e você deixa de ser você. Né? Você fica tentando ser a pessoa que você gostaria de ser, mas você se afasta demais e fica uma coisa estranha, né? Que é como ficou o Michael Jackson. Você vê a Megan Fox, né? Ela se achava feia. Ela, na verdade, acabou sendo tratada e conseguiu entrar na mídia da forma como ela entrou. Né? Mas você veja, uma mulher lindíssima, tida como bonita, né? Que foi musa, e se achava feia. E tinha certeza que era feia. Pode dizer, não, porque o meu lábio é muito grande, mas o lábio muito grande é o charme dela, é o que faz dela ela. Então, isso vai limitando demais as pessoas. Ela, como foi tratada, conseguiu entrar na vida, né? Mas foi uma coisa que trouxe muito sofrimento. A gente tem também daquela outra socialite, coloca pra gente, Edê, que ela, nossa, ela mudou muito, doutor. Você vê que era uma moça bonita. Linda. E ficou
feia, a gente pode dizer isso com segurança, né? Ela ficou totalmente deformada, né? Todos os sinais dela, né, ficaram alterados. E você vê que isso é um conjunto de cirurgia plástica. Então, a pessoa faz uma cirurgia plástica, não se sente contente, aí vai lá e faz a segunda e faz a terceira. Existe uma grande porcentagem, tem gente que chega a falar em 20%, da população que vai no cirurgião plástico e que é portador de dismorfofobia. E o cirurgião plástico tem que estar sempre muito atento, porque senão ele vai ser vítima de processos judiciais. A cirurgia plástica é tida na medicina como uma das poucas especialidades em que você espera um resultado, né? Então, por exemplo, quando você vai na cardiologia, agora nós vimos o Faustão, etc., foi feito o transplante, você não sabe o resultado. Agora, na cirurgia plástica é esperado o resultado. Agora, esse resultado é mental. Se esse resultado for mental e nunca for alcançado, o profissional vai ser processado. Gente, e eu acho que as pessoas também têm aquela coisa, né, usando os filtros e se comparando demais com os outros, que é o que a gente acaba vendo muito na internet, que deixa a gente doente sim, né? Nesse sentido, você quer a perna do fulano, você quer o rosto do ciclano, a boca da Angelina Jolie, enfim, você vai mesclando algo no seu corpo, na sua essência, que não é seu. E que não é seu. E no final você começa a concluir, peraí, eu não tô pronto para lidar com as demandas do mundo. Porque para lidar com esse mundo do jeito que eu tô achando que ele é, eu tenho que ser maravilhoso, meu abdômen tem que estar trincado, eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. E como ninguém é, você começa a falar assim, não, eu não tô pronto para isso. Eu preciso de alguma forma sair dessa. Né? E aí você começa a criar uma série de neuroses, que são conflitos internos. Uma delas é a dismorfofobia, você desloca completamente para o corpo. Além da dismorfo, doutor, a gente também pode ter a depressão, a ansiedade, tudo junto? Tudo junto. Pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ser alteração na questão muscular, né? Você pode ter o transtorno alimentar. Né? Qualquer tipo de neurose pode vir dessa. Quantas pessoas a gente não ouve, né, que ficaram fortemente deprimidas depois de ter contato com as redes sociais. Verdade. Né? Pessoas que ficaram muito ansiosas, olha, fulano tá fazendo isso, eu tô muito aquém, eu preciso, né? Aparece um sujeito lá com um carrão. De repente aquele carrão é emprestado de um amigo, mas você já, poxa, eu preciso comprar um carro igual, E você fica nesse negócio de comparação que só traz muito sofrimento. E como que é o tratamento, doutor? Como a gente trata? Então, o tratamento do transtorno dismórfico corporal, ele envolve duas frentes. Primeiro, a gente entra com a questão medicamentosa. Geralmente, você usa antidepressivos. Antidepressivos são medicações que vão trabalhar com algumas substâncias cerebrais. Por exemplo, serotonina, dopamina, que são muito importantes. E você usa também doses baixas ou até dose clínica do que a gente chama de antipsicótico. Ou seja, quando você sai da realidade, existe alguma medicação que trabalha uma área do cérebro específica que faz você voltar para o real, né? Mas também você precisa de uma psicoterapia. E aqui tem dois tipos de psicoterapia, duas linhas principais. São as analíticas, que vai tentar olhar todo o seu passado, como é que formou sua personalidade, como é que a coisa foi se constituindo para entender por que surgiu esse problema. Ou as terapias comportamentais, que vão, de alguma forma, mostrar para você que aquele pensamento é falso e treinar você para lidar com ele toda vez que ele aparecer. Que aquele pensamento, na verdade, é uma crença fundamental errada. E quais são as estratégias que você vai lidar quando você tiver esse problema. Por exemplo, você vai perceber, eu tô com aquele pensamento, deixa eu deslocar para outra coisa. Não, eu sei que isso é bobagem. É um treinamento psicológico. E é pro resto da vida, doutor. Exatamente. Uma vez você tratando, você identificando qual que é o problema da pessoa, aonde a coisa está errada, a gente consegue tratar. A dismorfofobia, o transtorno dismórfico corporal, ele pode cursar com a cura total. A pessoa pode ficar absolutamente curada. E também pode ter que levar isso por mais tempo. E eu acho legal a gente falar sobre isso, porque a gente está falando um pouco da internet e a gente tem muitas pessoas na internet que tomam coragem para, de repente, julgar o outro, insultar o outro, e a gente nunca sabe quem está do outro lado, o que a pessoa tem, o que ela passa. E às vezes a gente está desenvolvendo algo nela como um transtorno, porque ela já está com baixa estima, ela já não está bem, ela já está depressiva, e a gente acaba encorajando o lado ruim disso. Pois é, isso acaba acontecendo com celebridades. Um caso muito conhecido que a própria pessoa denunciou, e eu acho que cabe falar, foi a Bruna Marquezine, que hoje está arrebentando internacionalmente.
mas alguém fez algum comentário na rede social que ofendeu ela demais e ela entrou num quadro, pelo que eu entendi, na linha da anorexia. Foi emagrecendo, ficando altamente deprimida. Então, assim, é muito complicado, né? Críticas, haters, aquelas pessoas que vêm te xingar, aparece sempre, né? Então, a gente precisa também começar a desenvolver um escudo social para lidar com isso. Com certeza. A gente tem que sair desse clima de comparação, até porque nós estamos nos comparando com coisas falsas. Se você for se comparar com o Photoshop, você perdeu sempre. Ai, perdeu sempre. Léo, tem uma perguntinha para você, doutor. Vamos lá, Léo. Doutor, esses nossos exemplos, né, que a gente mostrou aqui agora, se você pegar a Socialite, que fez muito sucesso quando era muito jovem, o Michael Jackson, mesma coisa, e a Megan Fox também. Tem alguma coisa a ver também em relação à tal da síndrome de Peter Pan, que é sempre se manter jovem, porque o auge da sua carreira foi quando era muito jovem, com a pele muito esticada? Tem alguma coisa a ver com o medo da velhice ou medo da morte, doutor? Se manter sempre, enfim, esticado e jovem, não? Sem dúvida, Léo. Aliás, muito obrigado pela pergunta, porque é uma coisa fundamental. A gente está destreinado a envelhecer. Nós não estamos podendo envelhecer. Então, a nossa pele não pode ficar enrugada, né? Você vê que as pessoas, às vezes, carregam o rosto de botox. Sim. E fica aquela coisa super plástica. E isso tudo ligado à ideia de eu não posso envelhecer, né? Eu tenho que parecer cada vez mais jovem. Hoje eu tenho 40 anos, tem que parecer que eu tenho 20. Eu tenho 50, tem que parecer que eu tenho 30. Tenho 60, e aí vai indo, né? Então, é justamente isso, você não poder eventualmente envelhecer, você não poder ganhar uns quilinhos, né? Isso vai fazendo com que você fique muito perdido, né? E entre nessa coisa. Então, a síndrome do Peter Pan, que é um fenômeno psicológico, né? Da gente sempre estar na juventude, querer sempre buscar a juventude, está intimamente relacionada com a dismorfofobia. Uau, tem perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor de WhatsApp, vamos ver aqui. Aê, Dana! Priscila de São Paulo, boa tarde. Percebo no dia a dia que minha filha de 8 anos é muito vaidosa. Se olha no espelho muitas vezes. No futuro, isso pode se tornar um problema? Como posso ficar atenta? Obrigado, Priscila, pela pergunta. Desde a infância é possível ter alguns sinais, doutor? É possível na infância. Né? E sinais realmente da pessoa ficar se olhando muito no espelho, Priscila, serve de alerta. Acende uma luzinha para a gente ficar de olho. Mas não necessariamente, nós estamos falando de uma criança, né? Hoje em dia, as crianças com as redes sociais, TikTok, esse tipo de coisa, acabam vendo as pessoas se exporem, então ela pode estar imitando um comportamento. Um sinal que tem que prestar atenção, Priscila, é o que ela fala quando ela vê o espelho. Se ela olhar o espelho e dizer assim, nossa, como eu tô bonita, a gente já pode ficar um pouco mais tranquilo. Se ela olhar no espelho e falar, nossa, eu tô me achando estranha, eu tô feia, não sei, não acho que eu não tô bem, aí a gente já começa a acender o alerta e pode procurar um psicólogo, alguma coisa mais ou menos nessa linha. E o que é interessante também, doutor, que é legal até falar isso na infância, porque eu lembro muito de algumas crianças que eu já convivi e falava assim, tia, não posso beber coca que vou ficar com celulite. Às vezes, o que a gente adulto fala perto de uma criança, você acaba transformando a criança, dá um trauma, eu não posso comer isso porque eu vou engordar, eu não posso fazer Exatamente. isso. E a criança nem sabe o que é celulite, ela nem sabe o que é aquilo, mas ela vai começar a achar que está. Exatamente, né? A gente tem uma série de crianças que os pais já trazem restrições alimentares exageradas, com a ideia de você vai engordar. Pai, mãe, vovó, essas pessoas que estão do lado da criança, eles são fundamentais, porque eles ajudam a formar a personalidade. Imagina o cérebro como um computador. Essas pessoas são os programadores desse computador. Então, se você programar na criança a ideia de não engorda, você não pode engordar, você está ficando gorda, esta voz vai ficar gravada. Ele não vai ouvir como voz, mas sempre vai vir um pensamento, poxa, você tá gorda, você tá gorda. Quando a gente faz a análise, a gente percebe que lá atrás, isso era o que ela mais ouvia. E isso dominou a vida como um todo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que é dito para as crianças. Existe uma coisa chamada efeito Pigmalion. Se você disser para uma criança, você é preguiçosa, você engordou, ela vai ter aquilo como verdade e vai se comportar como aquele modelo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Aí a gente saber valorizar a beleza. A beleza é única, cada um tem um jeito, né? Não adianta a gente querer emendar coisas de pessoas que não favorecem o corpo que a gente tem. Exatamente. E é muito difícil sim, porque eu falo, mas eu falo já sabendo que existem julgamentos. Eu mesmo me julgo muito e me cobro muito, porque já é pesado, Sim, não é? sim. Então acho que a gente vive num mundo em que as pessoas estão muito preocupadas com o superficial e elas estão esquecendo que a gente adoece aqui dentro, o que está aqui dentro. Enquanto a gente continuar dando valor nisso, doutor, vamos ser pessoas doentes, muito doentes, né? E a gente se aceitar, né, Biane, como a gente é. A Megan Fox achou que tinha uma boca muito grande. Ela é assim, ela é essa. Uhum. É que a gente adorou depois da boca dela, mas ela não achou que a boca fosse bonita. Mas ela respeita você como você é. Exato. Ah, eu sou loira, eu sou morena, eu sou negra, eu sou... Respeita você, este é o seu charme. Exato. Né? Se aceitar não é se conformar. Isso também não significa que você não pode ficar vaidosa, eu quero emagrecer, eu quero ficar melhor. Isso sempre é bom pra gente. Pode fazer uma cirurgia plástica eventualmente, acho que eu não tô bem, tranquilamente. Mas o que a gente não pode é achar que a gente faz a cirurgia plástica no nariz quando o problema é físico. Lógico que existem narizes que estão fora do lugar, estão tortos, coisas desse tipo. Lógico que existe. E a pessoa pode procurar uma cirurgia plástica para corrigir isso. Mas existe, muitas vezes, problemas que são criados, que são inventados ou são exagerados a partir de alguma coisa mais real. Então, isso a gente tem que estar muito atento. Boa, doutor. Volte sempre. Volte logo. Com certeza. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, o Instagram, @RodrigoRamosMD. O telefone é o 11 50 53 50 20. Doutor, beijo, obrigada. Muito Boa semana obrigado para você. nós. Para nós, é isso aí.